Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus queridos irmãos, segundo o meu entendimento, o maior problema da teologia protestante é a doutrina de somente as Escrituras. Porque nem tudo está explícito na Bíblia. Existem várias doutrinas professadas por boa parte dos protestantes que não podem ser encontradas de forma explícita na Bíblia. Por exemplo, a doutrina da Santíssima Trindade. A palavra Trindade nem mesmo aparece na Bíblia, mas é claro que essa doutrina está implícita e de forma clara na tradição e no magistério da Igreja. Quando os protestantes defendem a doutrina da Trindade divina, eles precisam fazer uso da autoridade do magistério da Igreja Católica. Por exemplo, em qual livro, capítulo e versículo da Bíblia encontramos base para essas práticas? Bem-vindo à terra do profeta! João capítulo 11, versículo 40. É a palavra de Deus para você que está vendo agora! Não tenho vos dito que se creres verá a glória de Deus! Veja a glória! Meu Deus! Esse sou eu que falo contigo. Olha a unção que eu desço sobre ti. Agora pega. Deixa eu ver quem pega também. Deixa eu ver. O mandaraxé, o lamando quebirá, é mega show. Só besteira. Segundo os protestantes, o próprio Espírito Santo é o intérprete da Bíblia. Mas o Espírito Santo age através da Igreja para manter a pureza da doutrina cristã, já que é a Igreja o sustentáculo e a firmeza da verdade. Como podemos colocar nas mãos de pessoas que dizem ouvir e entregar recados do Espírito Santo a interpretação da Bíblia, se eles não têm nem mesmo visão espiritual para revelar o óbvio? Vitória, vigor, força, ânimo, porque o Senhor é o Deus que guarda, é o Deus que blinda, é o Deus que restaura, é o Deus que coloca por terra toda palavra contrária. O que é a dor não vai ser dor, o que é a tristeza não vai ser tristeza. Deus também traz primeiro provações. E o Senhor falou para mim hoje que por causa desse culto Ele está fazendo uma quebra na minha memória. Prepara um banquete. Prepara a mesa. E quem viu a tua luta, chama eles. Porque que Deus não só está fazendo, mas irá fazer. Ele está algemado. Ele entrou algemado na sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais, onde ficam as delegacias especializadas da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Está aí o Israel, o marido dele, o Israel, também conhecido como Euro nas redes sociais. Eles que são companheiros um do outro, e a ordem de prisão veio. A ordem de prisão veio da Justiça da Paraíba. Exatamente, meus amigos, minhas queridas e meus queridos. A Justiça da Paraíba determinou a ordem deles, de ambos, tanto do Ítalo quanto do Israel, e eles estavam... Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Se de fato esses profetas são usados pelo Espírito Santo, por que revelaram vitórias e riquezas para esse influenciador e o seu marido, mas não revelaram os crimes que estavam acontecendo e a sua consequente prisão dias depois? Porque essas revelações não têm nada de sobrenatural. São apenas arapucas usadas para capturar pessoas que sejam suficientemente ingênuas
para se impressionar e fazer gordas doações. Talvez algumas pessoas interpretem errado minhas considerações sobre o movimento protestante. Mas ouça essa história. Eu fui pastor em uma cidade que havia uma família que não era da nossa denominação, mas frequentava com certa frequência os nossos cultos. Eles eram da igreja de um famoso apóstolo. Um deles dizia ter sido curado de câncer, e esse testemunho movimentou aí então a pequena cidade. Muitas pessoas passaram a frequentar a tal igreja devido ao testemunho desse rapaz. Ele tinha ido até mesmo no programa de televisão do auto-intitulado Apóstolo para contar o seu testemunho de cura. Ele começou a frequentar a tal igreja e passou a se sentir melhor, né? Então, para ele, essa era uma prova de que ele estava realmente curado. Certo dia, nós estávamos conversando com essa família sobre isso, e a minha esposa disse a ele que ele deveria fazer um novo exame para comprovar realmente a cura. Ele disse que não faria nenhum exame porque não queria colocar em dúvida o milagre que ele tinha recebido. O problema, meus irmãos, é que ele não tinha sido curado. E como parou o tratamento, a doença voltou e com ainda mais força. Ele foi na tal igreja, em São Paulo, para tocar no apóstolo para ser curado. Mas a doença permaneceu. Alguém disse para ele que o milagre só iria acontecer se o apóstolo tocasse nele, e não se ele tocasse no apóstolo. Então ele fez outra viagem para São Paulo, já bem debilitado pela doença, e conseguiu tocar no dito apóstolo. Mas não teve nenhum efeito, ele continuou doente. Uma noite, eles me chamaram às pressas para fazer uma oração por ele, porque ele estava passando muito mal e o pastor local da referida igreja não quis atender o chamado da família. Eu fui, conversei com ele, fiz uma oração, poucos minutos depois ele faleceu. No dia seguinte, a família me chamou novamente para fazer as exéquias, porque eles solicitaram isso ao pastor da igreja local, dessa referida igreja, e ele disse que não faria. Então eu fui e fiz a celebração fúnebre e o enterro do corpo. Essa família nunca mais quis participar de nenhuma igreja depois desse trágico episódio. Além de propagar uma falsa cura, a igreja ainda os abandonou no momento de maior angústia. Isso revela o caráter de certos pastores, bispos e apóstolos. Eu não sei se você consegue se colocar no lugar dessa família que ofertava, entregava dízimos, convidava dezenas de pessoas para participar dos cultos, mas na hora da tragédia estava simplesmente abandonada. Essa é apenas uma das dezenas de histórias que eu poderia contar. E eu pergunto a você, se você tivesse um amigo, um familiar, que estivesse deixando a Santa Igreja Católica para ir para esse abatedouro, sabendo de todas essas coisas, você avisaria essa pessoa ou você deixaria que essa pessoa descobrisse o precipício sozinha? É exatamente isso que eu estou me esforçando para fazer aqui no nosso canal. De forma até dramática, eu me utilizo de todos os meios possíveis para que as pessoas abram os seus olhos. Outra novidade, meus irmãos, que para mim, infelizmente, não é novidade, é que eu pedi a um amigo para tentar descobrir quem mandou fazer aquele trabalho de bruxaria contra mim. E sim, meus irmãos, foi um pastor. Mas vamos então aí para mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Um dia eu ouvi uma coisa totalmente absurda. O Senhor Jesus fundou a Igreja Católica. E como uma pessoa que gosta de protestar, eu fui atrás para pesquisar e descobrir e refutar essa afirmação. Então eu fui atrás de documentos históricos. Fui parar numas cartas lá dos primeiros séculos dos cristãos e da Igreja primitiva, a chamada patrística. E lá eu vi algumas coisas interessantes.
Lá falava sobre ritual da missa, lá falava sobre Maria e lá falava sobre a Eucaristia. Eu fiquei impressionada de ver aquilo em escritos de tanto tempo atrás dos primeiros cristãos. Mas mesmo assim, eu não me converti. E eu que morria de medo de entrar numa igreja católica, de ver imagem, de ver santo, dizia que era pesado. Fiquei tão curiosa depois de ler a patrística, de ler as cartas, que decidi ir numa missa. E para minha surpresa, eu vi acontecendo diante dos meus olhos, mais de 2000 anos depois de Cristo, a mesma missa ritual e principalmente Eucaristia que eu li nas cartas da patrística dos primeiros cristãos. Que com essas palavras Deus abençoe você, sua família, que você tenha um dia abençoado, é o desejo do meu coração no nome do nosso Senhor Jesus.